Boa noite, pessoal. Bom dia para aqueles que estão me assistindo durante a manhã. Boa tarde. Espero encontrá-los bem, com saúde, com força. Tá tudo bem, né, pessoal? Vejam só, eu sei que eu dei um trabalhão para vocês nas últimas aulas, né? Aulas enormes. A matéria de vocês aí é bem complicada em termos de quantidade de conteúdo, como é toda a matéria de direito processual. Infelizmente, a gente só tem a grade dividida em três, né, disciplinas, o que faz com que o conteúdo seja ministrado de maneira muito rápida, né? Então, a gente não pode perder muito tempo aí. Mas eu prometo que hoje eu tentarei ser mais breve, né? Mas o importante é esgotar todo o conteúdo e eu costumo esgotar todo o conteúdo, sim. Né? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito das providências que são tomadas em relação à petição inicial após o registro ou a distribuição dela. Falaremos de recebimento, da possibilidade de emenda da inicial defeituosa, da possibilidade de indeferimento da petição inicial quando os defeitos não são corrigidos e da possibilidade de julgamento liminar de improcedência. Para isso, pessoal, antes da gente adentrar propriamente ao exame desses temas, que são condutas do juiz, né, que são tomadas após o recebimento, após a distribuição ou o registro da petição inicial, o encaminhamento dela para o juiz competente, a gente precisa lembrar aquele rito, aquele iter procedimental que forma o que a gente chama de processo de conhecimento e que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, né? Quem pegou as minhas aulas aí no início chegou a receber esse iter impresso. Aqueles que não têm o iter impresso, ele está disponibilizado no SGA para vocês, está escrito iter processual, processo de conhecimento, né? Ele contém todas as etapas aí que vão formar o que a gente chama de processo de conhecimento, né? O caminho a ser percorrido, composto por todos os atos processuais principais que vão formar o que a gente chama de processo de conhecimento. Processo de conhecimento a gente já viu, né? Que é um tipo de procedimento que tem por objetivo acertar pretensões em conflito quando existe dúvida a respeito da existência dessas pretensões. Então, o processo de conhecimento, ele vem para sanar uma crise de certeza. Então, quando eu não tenho certeza da existência do direito que eu alego, eu dependo do reconhecimento judicial daquilo que eu alego para me dizer se realmente eu tenho direito ou não, né? Por quê? Porque eu estou encontrando uma resistência da parte contrária, eu dependo de uma declaração judicial que me dê certeza da existência do direito. Então, o processo de conhecimento, ele é iniciado tendo por objetivo essa finalidade de promover o acertamento de pretensões quando existe essa crise de certeza, né? E aí eu dependo do reconhecimento por parte do judiciário, né? Ao contrário do processo de execução, que a gente viu que também é uma modalidade aí no direito processual civil, a gente tem três funções que são desempenhadas pela atividade jurisdicional, que é a função cognitiva, que é justamente essa que a gente está estudando agora, que é a função de acertamento de direitos, quando esses direitos estão em conflito e demandam reconhecimento judicial. A gente também tem a função de satisfação de pretensões já reconhecidas, já com certeza reconhecida num título executivo judicial ou extrajudicial, que é a atividade de execução, e temos a atividade também cautelar, que pode ser desempenhada pelo judiciário, que é a atividade de proteção de pretensões que são levadas até o judiciário, evitando o perecimento desses direitos que são levados até o judiciário, né? Através da função cautelar, eu protejo elementos que são essenciais ao desate da controvérsia, preservando a utilidade da tutela jurisdicional pretendida, evitando que o processo chegue até o final e não satisfaça aquele que requer a tutela jurisdicional, né? Então, na cautelar eu protejo uma prova, uma pessoa, um bem, com o intuito de permitir a efetividade, a utilidade do
da tutela jurisdicional pretendida. Então, são essas três funções que são desempenhadas, né, pelo Poder Judiciário, e a função executiva, como eu dizia, ela é diferente da cognitiva, porque na função executiva eu já tenho certeza da existência do direito, só que, apesar de certo, ele não foi satisfeito espontaneamente pela parte obrigada, pela parte devedora, né? Eu tenho certeza, eu tenho a possibilidade de exigir a obrigação da parte, ela não satisfez essa obrigação espontaneamente. E aí eu tenho a tutela executiva para poder coagir a parte devedora ao cumprimento dessa obrigação. Já que eu não posso coagir através da prisão, essa coação é feita através da penhora de bens, né? A gente constringe, apreende bens de quem é devedor, quem não pagou, com a finalidade de implementar, fornecer o pagamento para o credor. Essa é a função exercida aí na forma executiva do processo de execução que a gente vai estudar lá no 7º período. E a forma cautelar, como eu disse para vocês, a atividade cautelar é a atividade de proteção, de penhor, de provas, pessoas ou bens, que a gente também vai estudar no 7º. Por hora, vamos continuar com o nosso ITER de processo de conhecimento aqui. Então, o processo de conhecimento, ele tem por finalidade, basicamente, sanar, resolver a crise de certeza diante de um conflito de pretensões. Eu tenho o objetivo de que o judiciário declare quem é que tem direito ali, naquele caso concreto, se é a parte autora ou se é a parte ré. E até que se chegue à prestação da tutela jurisdicional, até que esse objetivo, né, solicitado pelas partes, que é o reconhecimento do direito, seja atingido, algo que vai ser feito só lá na sentença, uma série de etapas e de atos processuais devem ser cumpridos, né? Esses atos a gente já viu que eles começam com a distribuição ou registro de uma petição inicial, vimos todos os requisitos que devem reger a construção dessa petição inicial, desde o endereçamento para o juízo competente, a indicação das partes, autor e réu, com todos os seus elementos de qualificação, a descrição da causa de pedir remoto, da causa de pedir próxima, que é nada mais do que a narração dos fatos e a indicação dos fundamentos jurídicos que vão justificar os pedidos formulados, né? Efetivamente, os pedidos formulados. Dissemos também que a petição deve vir assinada por advogado, instruída com todos os documentos necessários à sua propositura, inclusive a procuração, né? Que é um instrumento de representação aí do advogado, já que a parte autora, via de regra, não sendo ela advogada, ela não teria capacidade técnica para demandar em juízo, né? Dissemos tudo isso. E aí, pessoal, após o registro ou a petição inicial, após o registro ou a distribuição da petição inicial, ela deve percorrer um caminho para possibilitar a prolação da sentença que vai dar esse resultado final pretendido pelas partes, que é o reconhecimento do direito, ou pelo autor ou pelo réu, né? De forma que essa petição ela vai desencadear, a partir do recebimento dela, a prática de sucessivos atos processuais que vão se articulando, né, de forma lógica, em que o primeiro é sempre antecedente lógico do subsequente, e assim sucessivamente até o provimento final da sentença. Logo, existe uma ordem lógica para a prática desses atos, eles não vão ser invertidos, via de regra, né? E aí a gente vai ter etapas, fases processuais. Bom, nesse ITER que eu coloquei aí para vocês, tá pequenininho, né, nos slides, mas vocês conseguem imprimir isso em PDF no arquivo que está separado, fora dos slides, lá no SGA de vocês. Mas vejam só, eu coloquei aí no primeiro quadrinho, né, para você iniciar um procedimento de conhecimento, um processo de conhecimento, você tem que ter o quê? Existência de demanda, que é a tal da pretensão resistida, né, que é nada mais do que a impossibilidade de resolução consensual da controvérsia, que vai gerar o interesse processual apto a justificar o ajuizamento dessa ação, né? E aí eu vou escolher o tipo de procedimento, se ele vai ser um procedimento comum ou se ele vai ser um procedimento especial, né? Dissemos que essa escolha do procedimento
é feita através da técnica da exclusão, lá do artigo 318, que diz que a todas as causas se aplica o procedimento comum, exceto aquelas que tenham previsão de procedimento especial. Os procedimentos especiais estão nos artigos 539 até 770, né? Eles são processos de conhecimento criados especificamente para tutelar, para tratar de determinados direitos materiais. Naquelas ações de procedimento especial, eu só posso discutir aquele direito para o qual o procedimento foi criado. Por exemplo, procedimento especial de inventário e partilha. Eu só posso discutir o que numa ação de inventário e partilha? Apenas discutir a arrecadação dos bens deixados pelo falecido e a sua distribuição entre os herdeiros dele, né? Mais nada além disso. Por exemplo, numa ação possessória, o que eu posso discutir? Apenas atos de moléstia à posse que foram praticados, ato de esbulho, ato de turbação ou ato de ameaça de turbação ou de esbulho à posse de alguém, né? Então, uma ação de reintegração de posse, ela pretende a restituição da posse perdida porque foi praticado um ato de esbulho. É um procedimento especial? É um procedimento especial. Então, aí, 2 exemplos de procedimento especial em que eu só posso discutir esses direitos para os quais o procedimento foi criado. Eles são ações de conhecimento, só que eles envolvem a discussão de direitos específicos. Logo, esses procedimentos especiais vão se diferenciar em relação ao procedimento comum. É por isso que a gente tem que estudar o procedimento comum primeiro, o que a gente está fazendo aqui agora, né? É o que a gente está fazendo no 5º período. Estudar essa construção, esse rito, esse caminho que o processo deve prosseguir, o que a gente chama de procedimento comum, porque o procedimento comum ele é complexo, ele é ordinário, isto é, ele cabe para toda e qualquer ação, exceto aquelas que tenham previsão de rito específico, né? E ele vai ter uma série de etapas lógicas aí. E aí ele vai servir também de mecanismo subsidiário para os procedimentos especiais, porque aquilo que eu não tiver previsão específica, ato processual específico no rito do procedimento especial, eu vou me valer do rito do procedimento comum, das regras do procedimento comum. Então, a gente precisa saber e entender o procedimento comum, que é esse conjunto de etapas processuais que a ação vai percorrer até chegar à prolação da sentença. Então, primeiro eu tenho a petição inicial, depois que eu identifico, né, que houve pretensão resistida, que não há possibilidade de resolução amigável do conflito, eu vou elaborar a petição inicial. E aí eu vou ter o registro, a distribuição da petição inicial, depois eu vou ter o recebimento dela com as etapas que a gente vai falar hoje, depois a citação do réu, depois a audiência de conciliação ou de mediação, se não for possível o acordo, eu tenho as respostas do réu, depois eu tenho a apresentação de réplica pela parte autora, depois eu vou ter a especificação de provas por ambas as partes, as chamadas providências preliminares de organização do processo, que compõe a chamada decisão saneadora. A gente vai ter ainda a possibilidade de julgamento antecipado, total ou parcial do mérito. Se o processo não for julgado antecipadamente de forma total, ele vai prosseguir para que haja produção das provas na chamada fase instrutória, depois audiência de instrução e julgamento se for necessária e, finalmente, audiência. Estou falando tudo muito superficialmente aqui, só para vocês percorrerem esse quadrinho que eu coloquei nos slides, esses quadrinhos, né, que vão do 1 até o 10 aí, da petição inicial até a sentença, só para que vocês se lembrem do rito aí. Onde que a gente está nesse rito aí do 1 até o 10, né? Do número 1, petição inicial, até o 10, sentença. A gente está no 1 ainda, né? A gente já falou do 1 e do 2, aliás, porque nós já falamos de registro ou distribuição, né? E aí a gente vai para o número 3 agora, beleza? Vamos falar das providências que vão ser tomadas em relação à petição inicial. Ainda falta falar de quase tudo, já falamos um pouquinho de citação também, né? Mas vamos voltar na próxima aula a falar de citação, então vamos lá em relação ao quadrinho número 3.
Bom, a petição inicial foi preparada, imaginem que seja um caso de negativação indevida, né? Algo que eu já falei para vocês uma série de vezes em sala. O sujeito foi lá no centro de Belo Horizonte, perdeu os documentos dele, alguém achou, se fez passar pelo sujeito e cometeu golpes. Adquiriu dívidas em face em nome da pessoa e não pagou essas dívidas. Consequentemente, as empresas onde as dívidas foram adquiridas apontaram o nome do sujeito nos cadastros restritivos de crédito, no SPC e Serasa. O sujeito veio a descobrir isso quando ele tentou contrair um empréstimo lá no Banco do Brasil. O Banco do Brasil disse para ele: olha, seu nome está apontado no SPC. E aí o sujeito falou: mas peraí, eu nunca deixei de pagar, né, aquilo que eu comprei, enfim, o que eu contraí de empréstimo, não tem dívida nenhuma. Aí o banco insiste: não, pode ir lá na CDL, no Serasa, para ver que seu nome está sujo. Aí o sujeito vai lá e descobre que, de fato, o nome dele está sujo por uma série de empresas com quem ele nunca celebrou qualquer tipo de negócio jurídico. Ele, então, decide, né, promover uma ação contra essas empresas que apontaram o nome dele indevidamente no SPC Serasa. Então, ele estrutura uma petição inicial por meio de um advogado, obviamente, que vai fazer isso, em que ele vai narrar tudo o que aconteceu e vai solicitar para o magistrado basicamente 3 pedidos, vai formular basicamente 3 pedidos. Ele vai solicitar a declaração de inexigibilidade do débito, uma vez que não foi ele que contraiu as obrigações, né? As obrigações não foram contraídas por ele. Ele vai solicitar a retirada do nome dele do SPC Serasa, uma vez que, não tendo ele contraído as obrigações, ele não pode ter o nome apontado, já que ele não é o real devedor. E, além disso, ele vai solicitar a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o apontamento do nome dele indevidamente nos cadastros restritivos de crédito trouxe danos à honra objetiva e à imagem da pessoa. Então, serão formulados esses 3 pedidos. A petição inicial vai ser construída seguindo todos os requisitos do artigo 319, instruída com procuração, né, assinada por advogado, e vai ser registrada ou distribuída. Lembrando aqui, qual é a diferença entre registro e distribuição? Registro ocorre nas comarcas onde há juízes de vara única, né, onde eu possuo apenas um juízo, né? Então, o registro se faz nas comarcas de vara única e a distribuição ocorre naquelas comarcas maiores, onde existe mais de um juiz competente para julgar aquele tipo de demanda. E aí ela vai ser sorteada para aquele que se tornará competente para processamento e julgamento do feito. Ok, pessoal? Lembrando que o registro e a distribuição são critérios para fixação de prevenção, então eles vão gerar juízo prevento, e um juiz, uma vez recebida a petição inicial pelo registro ou distribuição, ele se torna competente para todos os atos do procedimento. Nós já dissemos isso, né? Então, a inicial vai ser registrada ou distribuída e encaminhada para o juízo competente. A partir do encaminhamento para o juízo competente, pessoal, o que ele deve fazer? Quais são as condutas a serem tomadas pelo magistrado a partir do momento em que é encaminhada a petição a ele? Bom, ele tem a possibilidade de praticar 3 condutas. Ele pode receber a petição inicial, ele pode determinar a emenda da petição inicial ou ele pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Ele pode receber a petição inicial, determinar a emenda da inicial ou julgar liminarmente improcedente o pedido. Essas são as 3 condutas que podem ser tomadas pelo magistrado. Vamos por partes. Quando que ele vai receber a petição inicial e o que acontece com o processo a partir do momento em que a inicial é recebida, ok? A inicial vai ser recebida pelo magistrado, pessoal, se ele, tendo sido encaminhada a petição para ele verificar, o magistrado verificar que a petição está regularmente formada. Ela preenche todos os requisitos de constituição e validade do processo e atende às exigências do 311. Então, ele verificou que a petição foi endereçada para o juiz corretamente,
competente, então ele é competente, o autor e o réu estão devidamente qualificados, né? O autor está representado por advogado, instruiu sua petição com procuração em todos os documentos essenciais à propositura dela, né? As partes são aparentemente legítimas, né? Existe interesse de agir por parte do autor mediante, a princípio, a narração dele que indica uma resistência do réu, né? Os pedidos foram formulados de forma clara, lógica, coerente, são compatíveis entre si, né? A narração dos fatos coincide com os fundamentos jurídicos articulados e isso justifica os pedidos que são formulados. Então, todos os requisitos de validade indicam para a aptidão da petição inicial, de forma que ela preenche as condições da ação, que são legitimidade, interesse e os pressupostos de validade processual, que são juízo competente, petição apta, né? Ausência de litispendência, de coisa julgada, de perempção, de convenção de arbitragem, aparentemente está tudo certo. Então, se tiver tudo certo, o procedimento está apto para prosseguir o seu caminho, está apto para se desenvolver. O que o juiz vai fazer? Dar um ok, dizer receba a petição inicial e determinar a citação do réu, que é o ato de convocação da parte requerida para poder participar do procedimento em contraditório e vir a se defender se frustrado o acordo em audiência de conciliação. Então, a citação vai ser o ato de convocação aí, que vai cientificar o réu de que existe uma demanda em face dele, que ele deve comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, essa é a regra, e que, se não for obtido o acordo nesta audiência, vai ser fornecida a ele a possibilidade de apresentar defesa. Ok? Então, é isso que ocorre a partir do recebimento da petição inicial. O procedimento prossegue. E prossegue com o quê? Prossegue com a citação do réu, que é o caminho necessário aí para a formação adequada da relação processual, que vai se dar ao longo do procedimento, desenvolvido em contraditório, né? Para cada ação do autor, eu vou ter uma resposta do réu, e assim sucessivamente, até que se tenha condições de produzir o provimento lá na sentença, ok? Qual é a outra opção que o juiz tem? Bom, pessoal, se neste exame que o juiz tem de fazer ao ter a petição inicial encaminhada para si, ele verificar que a petição inicial tem algum defeito ou irregularidade, por exemplo, ela não foi instruída com os documentos necessários à propositura dela, né? Ou então, o autor não juntou procuração, aparentemente o advogado se esqueceu de assinar a petição inicial é apócrifa, ou existe um defeito na representação por ausência de juntada de procuração, ou as partes são aparentemente ilegítimas. Ele verifica nesse caso aí do SPC Serasa, que ao invés da empresa que negativou o nome ter sido incluída na lide, o sujeito incluiu o banco de dados que não tem legitimidade, né, um caso de legitimidade. Enfim, a petição inicial está sem pedido, a petição inicial está sem indicação dos fundamentos jurídicos, está com uma causa de pedir defeituosa ali. Qualquer desses defeitos, pessoal, que impossibilitam o regular trâmite do procedimento, o que o juiz vai ter que fazer? Bom, diante desse defeito, o juiz deve determinar dos defeitos ou de um desses defeitos, o juiz deve determinar a emenda da petição inicial. O que é a emenda da petição inicial, pessoal? A emenda da petição inicial nada mais é do que a necessidade de convocação da parte autora para a correção dos defeitos ou de irregularidades apontados pelo juiz que sejam capazes de dificultar o julgamento do mérito e impossibilitar a regular tramitação do procedimento. Então, a emenda da inicial é a necessidade de correção de defeitos ou irregularidades que são apontados pelo magistrado como
capazes de inviabilizar ou dificultar o julgamento do mérito do processo, da ação, da pretensão. Ok? Então, a emenda da inicial vai ser esse ato de convocação do autor a fim de que o autor corrija o defeito vislumbrado, verificado na petição inicial. Ok? A emenda, pessoal, ela está regulada pelo artigo 321, que vai dizer o seguinte: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, repetindo, 319 trata dos requisitos essenciais da petição inicial, que nós já estudamos, que são obrigatórios. Né? O 320 trata da necessidade de você instruir a petição inicial com os documentos necessários à sua propositura. Ok? Então, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e do 320, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, o que esse dispositivo diz? Ele diz que se o juiz constata algum defeito na petição inicial que impossibilite a regular tramitação do procedimento ou dificulte o julgamento do mérito contido na pretensão formulada pelo autor, o que ele tem que fazer? Intimar a parte autora para corrigir o defeito. Qual é o prazo para correção desse defeito? 15 dias. Então, o juiz deve intimar a parte autora para corrigir o defeito através de emenda da inicial, que é esse ato de correção do defeito ou de você completar a petição inicial se algo estiver faltando, né? No prazo aí de 15 dias. 15 dias, ok? E aí, pessoal, nesse ato, nessa decisão que determina a emenda da inicial, que é um despacho, assim como também é um despacho a decisão do juiz que recebe a petição inicial, nessa decisão que determina a emenda, o juiz tem que indicar precisamente o que deve ser corrigido ou o que deve ser completado. Essa exigência é uma novidade do CPC de 2015, ela não tinha previsão legal no CPC de 73, de modo que lá no passado era muito difícil a parte acertar, era praticamente impossível a gente descobrir o que o juiz queria quando ele determinava a emenda da inicial sem especificar o que a parte autora deveria corrigir ou emendar. E aí o CPC, para esclarecer esse problema, o CPC de 2015, ele acabou criando essa exigência aí de indicação especificada do que o juiz deseja obter aí com a emenda, qual é o defeito que deve ser corrigido. Ok, pessoal? Então, o juiz, através de um despacho, intima a parte autora para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias ou completá-la com o que falta, indicando com precisão o que a parte deve fazer. Beleza? E o que acontece, pessoal, se o autor cumpre a diligência? E, de outra forma, o que acontece se ele não cumpre a diligência? Bom, há duas opções. Se o autor cumpre com o que o juiz solicita, ordena, corrigindo o defeito ou complementando o que falta, o procedimento prossegue para o seu caminho regular. E aí o caminho regular vai indicar a necessidade de que haja citação do réu para, de novo, formar a relação processual e que ele apareça na audiência de conciliação e mediação para, se for o caso, de não haver acordo, apresentar defesa. Então, o caminho natural dele vai ser, no caso de correção de defeito, prosseguir para a citação do réu. Ok? Agora, se o defeito não for corrigido, se o autor não cumprir com prazo de 15 dias para corrigir o defeito apontado ou complementar o que falta através da intimação para emendar a inicial. Se o autor não cumpre a diligência, a petição inicial será indeferida. A petição inicial será indeferida e este indeferimento gerará extinção do processo sem resolução de mérito. Extinção do processo sem resolução de mérito. Beleza, pessoal? Extinção do processo sem resolução de mérito, ou seja, o processo vai terminar
Se o autor não emenda a inicial porque ela tem um defeito que não foi sanado, né, que não foi corrigido, o processo não tem condições de prosseguir. Ele vai terminar ali com a extinção dele por sentença terminativa sem resolução de mérito. E aí, pessoal, nós vamos entender um pouquinho das situações de indeferimento da petição inicial antes de falar dessa terceira hipótese, que seria o julgamento liminar de improcedência. Onde é que a gente encontra as hipóteses que autorizam o indeferimento da petição inicial? Ah, Camila, o indeferimento não é autorizado apenas no caso de emenda da inicial? Não, existe um artigo que regulamenta hipóteses de indeferimento da petição inicial, ok? Que hipóteses são essas? Elas estão previstas no artigo 330, que diz assim: a petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual ou quando não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. O 106, basicamente, vai falar da procuração, né, da necessidade de instruir com procuração, ou se o advogado estiver atuando em causa própria, dele indicar que atua em causa própria, né? Mas é necessário aqui que a gente comece pela ordem. A petição inicial será indeferida quando for inepta. O que é petição inepta? Bom, inepto vem de inépcia. O que significa inépcia da inicial? Inépcia da inicial significa inicial não apta. Como assim? A ausência de aptidão da petição inicial para levar a pretensão a juízo, né, para permitir que a petição desencadeie a prática de atos processuais até o resultado final obtido na sentença. Então, a petição inepta é uma petição que não cumpre com os requisitos de regularidade formal e o que acaba inviabilizando o exame da pretensão pelo judiciário, ok? Quais são as causas de inépcia da inicial? Né? Como é que eu sei que uma inicial pode ser indeferida porque ela é inepta? As causas de inépcia, pessoal, estão taxativamente previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 330. Bom, o parágrafo 1º vai dizer assim: considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. E aí o parágrafo 2º vai exigir que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento ou alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Bom, o que esses dois dispositivos legais dizem basicamente a respeito da inépcia? Eles apontam defeitos na petição inicial que, se não corrigidos, vão gerar inaptidão da petição para levar a juízo o exame da pretensão. Vão provocar a extinção do processo sem resolução de mérito se esses defeitos não forem corrigidos através de emenda da petição inicial. Então, vejam, a primeira causa de inépcia apontada no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 330, ausência de pedido ou causa de pedir. Bom, a gente viu que é essencial na petição inicial, segundo o artigo 319, inciso 3º, a narração dos fatos e dos fundamentos jurídicos que amparam os pedidos formulados. Vejam, por que é necessário que eu indique a causa de pedir? Ora, porque o juiz não me conhece, não conhece o réu, não conhece o que aconteceu conosco, logo eu tenho que contar a história do que aconteceu entre a gente para que eu encaminhe a minha pretensão até o magistrado.
E, além disso, é necessário que eu indique os fundamentos jurídicos da onde eu tirei aquilo que eu estou sustentando, né? Porque a minha pretensão, que é o pedido, surge da articulação entre fatos e fundamentos jurídicos, entre a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima. Então, se falta a causa de pedir, pessoal, obviamente o juiz não vai entender nada da onde você tirou aquele pedido que está sendo formulado, né? Então, a petição sem indicação de causa de pedir é uma petição completamente inepta, completamente não apta. É por isso que o procedimento vai ser extinto sem resolução de mérito quando a inépcia se der por ausência de causa de pedir. Bom, a petição também é inepta, obviamente, se ela não tiver pedido, porque é o pedido que orienta toda a atividade do judiciário. Nós dissemos que existe uma relação de congruência. O judiciário é orientado pelo princípio da demanda, né? Ele só pode agir mediante provocação e sua atuação se limita ao pedido formulado. Ele não pode decidir a quem, nem ir além, nem decidir fora dos limites do pedido formulado, né? Nós vimos isso na nossa aula sobre pedidos. Então, não existe petição sem pedido. O pedido é a parte principal, é a principal e mais importante parte da petição inicial. Se não tem pedido, não tem o que ser examinado pelo judiciário, porque o pedido bitola, limita, condiciona a atuação do judiciário. É no pedido que eu encontro a pretensão formulada pela parte, né? Então, petição sem pedido é petição inepta, deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, ok? A petição também é inepta quando ela contiver pedido indeterminado, não quantificado, ressalvadas as hipóteses que autorizam o pedido genérico. Nós vimos, pessoal, na aula em que falamos sobre pedido, que as hipóteses de pedido genérico são exceções expressamente previstas no parágrafo 1º do artigo 324, que autorizam a formulação de pedido genérico nas ações indenizatórias, quando não há possibilidade de se medir as consequências do ato ilícito, porque elas se prolongam no tempo, né? Nas ações universais, onde eu não tenho condições de indicar os bens, de individualizar os bens contra os quais eu pretendo demandar, e nas ações em que eu dependo para quantificar valores de conduta do réu, né, que o réu ainda não foi citado. Nessas ações se permite pedido genérico. Em todas as outras, o pedido deve ser determinado, no sentido de ser quantificado, de forma que, se a situação concreta não se enquadrar dentre aquelas previstas no parágrafo 1º do 324, que eu acabei de citar, não for uma ação de indenização, não for uma ação universal, e se a situação não depender de conduta do réu, o pedido indeterminado é pedido inepto, vai gerar inépcia da petição inicial, de forma que a petição inicial deve ser indeferida, e o processo é extinto sem resolução de mérito, se o pedido não for delimitado quanto aos valores, não for quantificado, ok? Bom, ainda é situação de inépcia, segundo o inciso 3º do parágrafo 1º do 330, a ausência de narração lógica dos fatos, dos quais não decorre como consequência a conclusão, é a falta de coerência da petição inicial. Se eu tenho uma narrativa dos fatos, né, e nessa narrativa eu elenco fundamentos jurídicos que não tem nada a ver com aqueles fatos e faço pedidos ainda mais absurdos, né, da narração dos fatos não vai decorrer como consequência lógica a conclusão, os pedidos formulados, existe uma incoerência, várias contradições, elementos que não se encaixam na petição inicial. Então, se da narração dos fatos não decorrer como consequência lógica a conclusão, que são os pedidos formulados, obviamente, né, eu não tenho obediência do requisito da coerência, da clareza que devem reger a petição inicial. Se isso não for corrigido, a petição é inepta, ela vai ser indeferida e o indeferimento vai gerar a extinção do processo em resolução de mérito. Beleza? A petição inicial
ainda vai ser indeferida por inépcia, pessoal, se os pedidos formulados no caso de cumulação simples ou sucessiva forem incompatíveis entre si. Ou seja, se um pedido estiver excluindo o outro, eles são contraditórios, incompatíveis, não tem jeito do juiz acolher todos ao mesmo tempo. Os pedidos são incompatíveis. Não tem como, por exemplo, eu solicitar o cumprimento do contrato e a rescisão do contrato ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Cumular sucessivamente ou de maneira simples essas duas coisas que são incompatíveis gera inépcia da petição inicial. Então, se um pedido exclui o outro automaticamente, a petição inicial é inepta. Se não houver correção desse defeito, ela vai ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. A última causa de inépcia, pessoal, não vale para todo caso. Essas quatro apontadas no parágrafo 1º do 330 servem para todo e qualquer caso. A causa apontada no parágrafo 2º do artigo 330 é uma causa de inépcia que só vale para as ações que discutem revisão de contrato de empréstimo ou financiamento, que nada mais é do que a necessidade de apontamento das obrigações que pretendem ser revistas pelo autor e, além disso, o apontamento do valor incontroverso da dívida. Então, o que eu coloquei para vocês, a causa de inépcia é a ausência de apontamento das obrigações controvertidas e do valor incontroverso da dívida, que vale apenas para as ações revisionais. O que são ações revisionais, pessoal? São aquelas ações em que a parte autora pretende revisar as cláusulas que regem o contrato, porque a parte reputa que as cláusulas são abusivas. E, em razão dessas cláusulas, o contrato se torna impagável pela parte autora, seja porque a taxa de juros é muito abusiva, seja porque existe uma multa estratosférica no caso de inadimplemento, seja porque os juros aplicados, ao invés de serem simples, são juros compostos, aplicados em duplicidade mês a mês, seja porque há comissão de permanência aplicada ao contrato. Então, uma série de encargos ilícitos ali tornam o contrato praticamente impagável. Isso acontece muito em financiamento habitacional, né, em financiamento de carro, de veículo, né, esses financiamentos bancários é muito comum da gente ter taxas estratosféricas de juros ao ano, o que, aplicado em duplicidade, como juros compostos, né, torna a dívida impagável. Você só paga os juros, não paga o capital, e aí você fica prisioneiro dos seus contratos. E aí, pessoal, é muito comum, né, as pessoas que estão inadimplentes e não estão dando conta de pagar esses empréstimos, delas solicitarem a revisão dos contratos judicialmente, pedindo a substituição do índice de juros, pedindo o decote da capitalização a fim de que os juros sejam cobrados apenas na forma simples, pedindo a diminuição da multa ou a retirada da comissão de permanência, enfim. O que a parte autora vai fazer é indicar que existem ilegalidades do contrato, de forma que o valor devido realmente por ela está muito distante do valor pago, né? Ela vai reconhecer que existe um valor devido, porque de fato ela contraiu um empréstimo, mas o que ela está pagando é muito além do necessário para de fato quitar a dívida. Esse valor que ela reconhece como devido é o chamado valor incontroverso, porque sobre ele não existe nem controvérsia da parte autora, nem controvérsia da parte ré. Ambos concordam que aquele valor mínimo deve ser pago. E o valor controverso, quando a gente incontroverso, desculpa, pessoal, o valor incontroverso, quando se ajuiza uma ação revisional, para que a parte não fique absolutamente inadimplente, exige o parágrafo 1º do artigo 330 que ele continue sendo pago. O que a parte autora vai deixar de pagar é aquele valor excedente que ela não reconhece como lícito, né? Aquele valor que ela diz que excede o montante que ela deveria pagar, ela vai deixar de pagar, porque aquele valor é o controvertido, né? Só que o valor mínimo
mínimo com o qual ela concorda com o pagamento, né, e que a ré, obviamente, não se opõe, porque existe uma dívida que tem que ser paga, né, o valor em controvérsia deve ser recolhido. Então, o que esse parágrafo 2º do 330 está dizendo? Está dizendo que toda vez que alguém ir ao juiz solicitando a revisão de um contrato de empréstimo, né, a pessoa é obrigada a indicar o valor em controvérsia, que ela concorda com o pagamento. Por que esse valor em controvérsia deve ser indicado? Porque o pagamento vai continuar sendo efetuado do valor em controvérsia. É o que diz o parágrafo 3º do 330. E, além disso, a pessoa, parte autora, tem que indicar na petição inicial quais são as obrigações que ela pretende que sejam declaradas ilícitas e irregulares no contrato, que ela pretende controverter, ou seja, que sejam declaradas ilegais, ilícitas, abusivas. Então, ela tem que indicar que existem juros capitalizados, que existe uma multa abusiva, que a taxa de juros é muito alta, ela tem que fazer isso especificamente. O que o dispositivo quer dizer, pessoal, é que essas iniciais de revisão de contrato não podem ser genéricas, né? A parte autora não pode sair imputando tudo quanto há de ilegalidade sem indicar quais ilegalidades são essas, o que ela pretende que seja excluído ali do contrato para beneficiar ela, ok, pessoal? Essa exigência também é uma novidade do CPC de 2015, porque era muito comum no passado, com o CPC de 73, as pessoas, partes autoras, fazerem revisões de contrato muito genéricas, de forma que quando o juiz ia determinar a perícia para saber se havia ou não abusividade, ele não sabia, né, como que essas abusividades seriam declaradas ali, porque não se sabia o que era abusivo ou não. Por isso, foi necessário se indicar aí como um requisito obrigatório para evitar a inépcia a necessidade de indicação de apontamento das obrigações controvertidas e do valor em controvérsia da dívida. Então, nessas iniciais, se não houver apontamento das obrigações que são controvertidas e do valor em controvérsia da dívida que deve continuar sendo pago, a inicial vai ser declarada inepta, indeferida e gerar extinção do processo sem resolução de mérito. Ok, pessoal? Então, são essas as causas de inépcia da petição inicial. Uma vez reconhecida que a petição inicial é inepta, repito, a inicial vai ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. A inicial também pode ser indeferida, pessoal, será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima. O que é uma parte manifestamente ilegítima? É aquela que não tem relação nenhuma com a relação jurídica controvertida, com a relação jurídica discutida em juízo, ela não fez parte do negócio jurídico, ela não foi afetada pelo negócio jurídico, nada diz respeito a ela, aquilo que está sendo discutido nos autos ali, como é o caso, por exemplo, do SPC Serasa numa demanda em que eu pretendo o reconhecimento de negativação indevida. O SPC Serasa é apenas um banco de dados, ele não é responsável pela inclusão das informações no banco, né? Quem inclui são as empresas. É a empresa que causa o dano, e não o SPC. Ele não é o agente causador do dano, logo ele é parte ilegítima. Lembrando que a legitimidade passiva e ativa é uma condição da ação, de forma que parte ilegítima, sendo ela autor ou réu, o procedimento não tem condições de prosseguir, a inicial vai ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. Também não vai haver prosseguimento do processo com indeferimento da petição inicial, pessoal, se o autor carecer de interesse processual. O que é o interesse processual? A gente já viu que ele tem basicamente 3 dimensões, mas apenas 2 delas são relevantes, que é a dimensão do interesse necessidade, interesse utilidade e o interesse adequação. Nos importa aqui o interesse necessidade e interesse utilidade. Necessidade se recorrer ao judiciário porque eu não tive como resolver aquilo amigavelmente. Utilidade é a possibilidade de obtenção de um benefício através da intervenção do judiciário. Se o juiz verificar que aquilo tem jeito de ser resolvido amigavelmente ou que o autor não tentou resolver aquilo amigavelmente, né, ele vai extinguir
o procedimento por ausência de interesse processual. A gente pode dar um exemplo prático aqui de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual. Imaginem a ação de uma conduta de um sujeito que deseja se aposentar como segurado especial, né, da Previdência Social, no INSS. O segurado especial é o sujeito que não contribui, não recolhe contribuição previdenciária, mas tem o direito de se aposentar, de receber aposentadoria, porque ele trabalhou não sei quantos anos na roça, né? Então, ele trabalhou como agricultor, como produtor rural, né, com agricultura de subsistência, para si e para a família, não trabalhava para outra pessoa, só para ele, né? Trabalhou não sei quantos anos na roça, mesmo sem contribuir, ele tem o direito pelo Sistema Geral de Previdência de se aposentar. Bom, para ele se aposentar, pessoal, ele tem que fazer um requerimento administrativo para o INSS, demonstrando que ele reúne as condições do segurado especial, que ele foi trabalhador rural, que exerceu atividade contínua, atividade de agricultura de subsistência, né? Para ter o direito de se aposentar. Esse requerimento administrativo, ele é necessário para que o benefício da aposentadoria seja concedido. De forma que, imaginem o sujeito que requeira a aposentadoria do segurado especial apenas judicialmente, direto para o judiciário, sem ter feito o requerimento administrativo lá no INSS. A ação dele pode ser conhecida? O procedimento dele pode continuar? Não. Ele não tentou fazer amigavelmente primeiro, requerendo administrativamente no INSS. Ele tem que esgotar essa etapa primeiro para demonstrar o interesse processual dele. Então, sem o requerimento administrativo, para ter a possibilidade de aposentadoria do segurado especial no INSS, não existe interesse processual. A inicial vai ser indeferida e o procedimento vai ser extinto sem resolução de mérito. É um exemplo, um bom exemplo aí de extinção em razão de ausência de interesse processual. Ok, pessoal? Isso ocorre em relação a todos os benefícios previdenciários. Primeiro, a gente tem que fazer o requerimento para o INSS. E só se o INSS não conceder na via administrativa é que é possível se recorrer ao auxílio, né, do judiciário, aí, aos serviços do judiciário. Ok? A petição inicial também será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. O 106 traz a necessidade de indicação de que o autor atua em causa própria quando ele é advogado, né, ou então a necessidade de se instruir a petição inicial com procuração, e o 321 trata da hipótese de emenda. Se a emenda não for realizada no prazo determinado, a inicial vai ser indeferida, ok? Essas são as hipóteses de indeferimento da petição inicial. E aqui, pessoal, é importante destacar duas coisas para a gente encerrar esse ponto do indeferimento. Qual que é o tipo de decisão que indefere a petição inicial e qual é o efeito gerado por ela? Bom, eu disse para vocês que a decisão que determina a emenda é um despacho. E se não ocorre a emenda? E se a inicial padece de defeitos insanáveis? Né? Ela vai ser indeferida. Qual é o tipo de decisão que gera indeferimento? Ela é uma sentença. É uma sentença terminativa ou definitiva? Terminativa. Ela extingue o processo sem resolução de mérito nos termos do 485, inciso 1º. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Então, é uma sentença sem resolução de mérito, tá? Qual é o efeito? Extinção do processo sem resolução de mérito. Bom, o artigo 331 regulamenta qual é o recurso cabível para combater essa sentença. O recurso cabível é o de apelação, beleza? Eu estou citando o 331 aí só para que vocês saibam, a gente vai estudá-lo no 6º período ao falarmos de recurso, mas vocês já ficam sabendo aí que é o recurso de apelação. Uma vez manifestado esse recurso, o juiz vai poder voltar atrás, se retratar no prazo de 5 dias, porque a inicial pode ter sido indeferida indevidamente, e o juiz pode se convencer das razões da apelação e querer voltar atrás, ele pode fazer isso no prazo de 5 dias, e como o indeferimento da petição inicial, via de regra, ocorre antes da citação do réu,
Se ocorrer um indeferimento e o autor apelar, a parte ré tem que ser citada. Citada para quê? Para contrarrazoar, para apresentar resposta ao recurso de apelação interposto. Então, pessoal, se houver apelação em face da sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, o magistrado não voltar atrás, o réu vai ser citado para poder responder ao recurso, beleza? E aí, se eventualmente o recurso for provido e a sentença for reformada pelo tribunal, o prazo para que o réu conteste a pretensão começa a correr da intimação do retorno dos autos para o primeiro grau, ok? E se o réu não, se o autor não recorrer da decisão que indefere a petição inicial, o réu é intimado apenas para tomar conhecimento do trânsito em julgado. Ele nem toma conhecimento do processo, é apenas informado que houve um processo no passado contra ele, mas que já foi proferida uma sentença desfavorável que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Beleza? A gente vai falar desse artigo de novo quando tratarmos de recursos no 6º período, ok? Agora é só para que vocês saibam da existência dele mesmo. Bom, última conduta aí que pode ser tomada pelo magistrado a partir do momento em que ele tem para si encaminhada a petição inicial. Conduta número 3. O juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. É o chamado julgamento liminar de improcedência que está previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil. E o que é o julgamento liminar de improcedência? É uma técnica de julgamento. Que importa no julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte autora antes da citação do réu. Então, é uma técnica de julgamento que importa no julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela parte autora antes da citação da parte ré. Técnica de julgamento significa técnica de produção de sentença, ok? Através do julgamento liminar de improcedência, o juiz prolata uma sentença. Sentença é o ato que encerra o procedimento. Então, com o julgamento liminar de improcedência, encerra-se o processo, beleza? É um julgamento desfavorável à parte à parte autora. É um julgamento desfavorável à parte autora, mas ele é diferente do indeferimento da petição inicial. Por quê? O indeferimento da petição inicial gera a extinção do processo sem resolver o pedido formulado, sem resolver a pretensão, sem exame do mérito. Aqui eu tenho exame do mérito, exame do pedido formulado pela parte autora e a decisão é contrária. Ela rejeita o pedido formulado pela parte autora. O autor não vai ter razão aqui, a decisão é definitiva. E é uma decisão definitiva produzida antes da citação da parte ré e por isso o julgamento liminar. Liminar, repito, já falei isso em sala, mas repito, liminar significa decisão em limine litis, no início da lide, beleza? Então, sempre antes da citação, porque o Código de Processo Civil, apesar de no latim liminar não significar sempre antes da citação, o CPC considera que é liminar decisões tomadas sempre antes da citação. Então, toda vez que o CPC se referir à expressão liminar ou liminarmente, ele quer dizer antes da citação. Inaudita alter a parte, ou seja, antes da ouvida da parte contrária, da parte ré, beleza? Então, o julgamento liminar é um julgamento, né, uma decisão definitiva, contrária aos pedidos do autor, que foram examinados desfavoravelmente, né, que vai extinguir o processo com resolução de mérito antes da citação do réu, ok? Quando que é possível que o juiz
Julgue liminarmente improcedentes os pedidos do autor. Pessoal, existem alguns requisitos e eles estão no artigo 332. Antes da gente separar os requisitos, vamos ler o 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O juiz também julgará liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do 241. Interposta a apelação, o juiz poderá se retratar em 5 dias. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, e se não houver, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Bom, o que esse dispositivo diz? Ele coloca para a gente quais são as situações que devem ser preenchidas para que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido do autor, ou seja, profira decisão desfavorável aos interesses do autor no início do processo, antes da citação do réu. É necessário, primeira coisa, é necessário que a matéria discutida na petição inicial dispense dilação probatória. O que significa isso, pessoal? Que não haja necessidade de produção de provas. Quando que isso é possível? Quando o autor discute apenas matéria de direito, por exemplo, ele discute a aplicação de uma lei no caso concreto, né? Ele discute a aplicação de juros, a aplicação de uma multa, de uma legislação, né? Ou a matéria ela, nesse caso aí, ele discute só matéria de direito, a gente chama isso de matéria eminentemente de direito, discute a aplicação de uma lei, a inconstitucionalidade de uma lei, a aplicação de juros, de uma multa, né? Ele só precisa discutir aquela matéria jurídica, independentemente de discussão de fato, né? O fato, ele não faz diferença ali. Então, nas matérias eminentemente de direito, né, não há necessidade de produção de prova. Também não há necessidade de produção de outras provas quando todas as provas documentais já foram reunidas pela parte autora na petição inicial. Então, quando o autor já esgotou, né, toda a produção probatória conjuntada de documentos na petição inicial, não há mais necessidade de produção de prova alguma. Então, o primeiro requisito é esse, que a matéria discutida na petição inicial dispense a produção de outras provas, seja porque o autor já reuniu toda a documentação necessária na petição inicial e não depende de produzir outras provas, seja porque a matéria não exige produção de prova, porque é uma questão de aplicação de lei apenas, ok? Só isso? Não basta ter apenas isso. É necessário ainda, pessoal, que a tese jurídica sustentada pela parte autora seja contrária a uma decisão de caráter vinculante, que a gente chama de padrão decisório vinculante. Existem determinadas decisões, pessoal, proferidas dentro do judiciário por tribunais superiores, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal, que obrigam que o judiciário cumpra essas decisões, decida da mesma forma. Esses padrões decisórios vinculantes, que também são conhecidos como precedentes obrigatórios ou precedentes vinculantes, eles estão no artigo 927. A gente vai estudar no 7º período quais são. Mas aqui já dá para ter uma ideia do que é. Vocês já ouviram falar de súmula vinculante, né? A súmula vinculante do Supremo é um padrão decisório vinculante. Ela obriga que todos os tribunais abaixo do Supremo cumpram com o mesmo, decidam a matéria da mesma forma como a súmula vinculante decidiu, né? É necessário que os tribunais se vinculem à jurisprudência do STF contida em súmula vinculante.
os tribunais não podem decidir de forma divergente. Então, pessoal, a matéria discutida pelo autor na petição inicial tem que dispensar a dilação probatória e, além disso, a tese sustentada por ele tem que ser contrária a um padrão decisório vinculante, a uma tese vinculante produzida por tribunais superiores que impede que haja julgamentos contrários a ela. Ora, se existe uma decisão que vincula produzida pelos tribunais superiores e essa vinculação impede entendimentos contrários, qual é a chance do autor ganhar? Nenhuma. Se ele demanda contra texto expresso de súmulas que obrigam que o judiciário decida conforme as súmulas, qual é a chance do autor ganhar? Nenhuma. É por isso que o procedimento não vai prosseguir. Ele vai terminar aqui. O pedido do autor vai ser julgado improcedente porque ele conflita, ele contraria texto de súmula que vincula, texto que obriga que o judiciário decida da mesma forma que o Tribunal Superior decidiu, né? Que textos são esses? Né? O parágrafo, o inciso primeiro diz que a matéria precisa ser contrária a enunciado de súmulas do STJ ou do STF. Então, sempre que eu tiver pedido do autor contrariando texto de súmula do STJ ou texto de súmula do STF, o pedido vai ser julgado liminarmente improcedente. Assim como se o pedido do autor contrariar acórdãos do STJ ou do STF repetitivos, de recursos repetitivos, ou seja, de recurso especial ou de recurso extraordinário repetitivos. Recurso especial e extraordinário repetitivos, pessoal, são recursos que são julgados pelo STJ e pelo STF, respectivamente, que vão padronizar o entendimento a respeito da aplicação da lei federal ou da Constituição Federal. Toda vez que houver esse entendimento vinculante, os tribunais têm que decidir da mesma forma, eles não podem contrariar esses entendimentos, né, em razão desses recursos repetitivos aí. E aí, toda vez que houver esse padrão decisório, o tribunal não pode decidir contra, né? É por isso que o pedido do autor vai ser julgado improcedente, vai ser rejeitado. A mesma coisa são chamados incidente de resolução de demanda repetitiva, IRDR, e incidente de assunção de competência, o IAC. Quando houver decisões desses dois incidentes, IRDR ou IAC, são incidentes também que são criados dentro do âmbito de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional eleitoral, regional federal, para padronizar entendimento. Se a decisão foi proferida nesses incidentes, é porque existe um entendimento padronizado a respeito daquela questão. Se ele é padronizado, ele tem efeito vinculante, todo mundo tem que decidir igualzinho aquilo ali. Ninguém pode ir contra. E aí, pessoal, se for contra, né, se o pedido do autor for contra, ele vai ser rejeitado pelo judiciário, porque existe uma tese de RDR ou de AC que é contrária àquele entendimento do autor ali, e logo, se o judiciário não pode contrariar, né, o entendimento do IRDR ou do IAC, ele vai rejeitar o pedido do autor, beleza? IRDR e IAC também são estudados no 6º período, tá? E, por fim, o último julgado com caráter vinculante aí, que impede que o pedido do autor seja acolhido, são as súmulas de Tribunal de Justiça local sobre direito local. Então, se eu tiver uma súmula, que é o entendimento padronizado do TJ sobre uma lei que rege um imposto estadual, que rege uma multa estadual, que rege uma taxa estadual, né? São tribunais de justiça locais dos estados que vão sumular entendimentos sobre direitos estaduais ou municipais, né, sobre a legislação estadual ou municipal. E aí, se o pedido do autor for contrário a esses entendimentos, ele deve ser julgado improcedente também, ok? Também é possível julgamento liminar de improcedência quando o juiz reconhecer de plano a ocorrência de prescrição e decadência dos pedidos da parte autora. Então, se o autor, se o autor formula uma pretensão e o juiz reconhece que o pedido, que a pretensão está prescrita ou que o autor exerceu o direito dele depois do prazo de decadência,
A decadência e a prescrição são fatos que impedem o julgamento do pedido. Se eles impedem o julgamento do pedido e a ação não pode ser reproposta, eu tenho que dar uma decisão definitiva. Então, o pedido é liminarmente rejeitado e o processo extinto com resolução de mérito, ok? Qual é o tipo de decisão, pessoal, que acolhe, né, rejeita o pedido formulado pela parte autora liminarmente, julgando o improcedente? Ora, como eu já indiquei aqui na explicação, trata-se de uma sentença de teor definitivo, que rejeita o pedido formulado pela parte autora, que julga improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, inciso 1º, sentença que rejeita a pretensão e que rejeita liminarmente sem a participação do réu, sendo sentença definitiva de extinção com resolução de mérito, qual recurso cabível? Apelação. Do mesmo modo do que ocorre na apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial, o juiz também pode se arrepender e voltar atrás aqui em 5 dias, se a apelação for manifestada, beleza? Se ele não fizer a retratação, o processo prossegue, o réu é citado, e ele é citado para quê? Para apresentar contrarrazões aí da apelação que foi apresentada, para apresentar a resposta dele à apelação que foi interposta pela parte ré. Beleza? Se não for interposta a apelação, o réu é só notificado, intimado para tomar conhecimento do trânsito em julgado da ação que foi proposta contra ele, mas que já terminou. Ok, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu falei que a aula não ia durar tanto, mas acabou que ela durou. Mas eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto aí, que é muito interessante e de grande relevância prática para vocês. Ok? Até semana que vem. Ótimo final de semana, bom feriado. Beijo, beijo. Se cuidem, fiquem em casa. Tchau, tchau.